Pelo menos 12 cidades da macro-região vão receber verbas do Estado para projetos de infraestrutura, também mobilidade. Ao todo, serão destinados 11 milhões e meio de reais por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. O secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, falou sobre o assunto em entrevista ao Jornal da Clube. Confira. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Esse repasse é considerado o maior da história desse fundo de reservas. Como que isso foi possível? Bom, Ximena, prazer em falar com você de novo, com o teu público. Nós fizemos um trabalho muito grande aqui na Secretaria, no governo do Tarcísio, porque recebemos mais de 400 projetos de prefeitos, de entidades, enfim, muito variados, e fizemos um trabalho para dar uma ordem nesses projetos, para que eles cumprissem as normas técnicas primeiro. Depois, esses processos foram julgados aqui num conselho que nós temos na Secretaria, que eu presido, que é o Conselho Curador do FID, desse fundo, de interesses difusos. E aí foram classificados 270 projetos, que é o recorde de projetos da história do FID. Mais de 100% naquilo que já foi aprovado em qualquer edital anterior. Além disso, em volume de recursos, ele também significa um recorde, porque também é mais do que o dobro de qualquer verba que já tenha sido empenhada aqui no FID. Então, seja por um critério, seja por outro, a gente está atendendo um número grande de prefeituras, basicamente prefeituras, são 256, e vamos fazer obras muito variadas aí pela região, pela sua região de Ribeirão Preto e dos seus ouvintes aí. São 12 municípios aí na região. Nós vamos colocar do fundo 11 milhões e meio e as prefeituras, algumas têm uma contrapartida. As prefeituras em conjunto vão colocar pouco mais de 3 milhões. Vamos fazer muitas obras. A gente, na administração pública, chama essas obras de obras cívicas. Elas não são as grandes estradas, não são os grandes hospitais, as grandes escolas, são obras cívicas, aquelas que os cidadãos usufruem, seja o idoso, a criança, o casal, o estudante, enfim. São obras colocadas normalmente muito próximo ou do centro da cidade ou no próprio centro das cidades. Então, são obras de grande fruição. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, em Santa Rosa do Viterbo, nós vamos construir e implantar uma trilha ecológica e uma ciclovia. Mas em outros municípios nós vamos fazer obra de drenagem, em outros nós vamos recuperar centros culturais ou museus das cidades, nós vamos fazer pista de bicicleta, nós vamos fazer pista de caminhada, nós vamos viabilizar parques lineares no centro da cidade. São obras muito variadas. E nós vamos pegar, praticamente, cobrir o estado inteiro, porque nós temos 645 municípios. E vamos contemplar 246 nesse programa. Então, realmente, se tornou aqui no governo Tarcísio, certamente, em termos de abrangência, um dos maiores programas do governo, com certeza. E assim, é importante a gente destacar que esse fundo é criado por reservas de multas, infrações que o próprio cidadão comete. Está sendo revertido para ele mesmo também, né? O que é? Vamos falar o juridiquês aqui da minha área, de juiz e para advogado. Vamos falar a linguagem do cidadão. O que é FID? F-I-D, Fundo de Interesses Difusos. O que é interesse difuso? Por exemplo, quando uma empresa causa um dano ambiental, muitas vezes a gente não tem como recuperar o dano que ela causou a cada cidadão, a dar uma parte do dinheiro da indenização para cada cidadão. Então, o que o direito faz com isso? Ele manda, nessas hipóteses, o dinheiro para o FID, fundo. Chega aqui, a gente julga os projetos, o que é melhor para ser feito para a cidade, e aplica o dinheiro de volta. Então, como você bem disse, essas multas, essas indenizações por danos ambientais, danos ao patrimônio histórico, enfim, uma série de danos que envolvem interesse de muitos cidadãos. Quando não é possível a justiça dar o dinheiro para aquele cidadão afetado, não é possível identificar esse cidadão, a gente manda o dinheiro para o fundo e o que o fundo faz? Ele devolve em projetos que as entidades ou os prefeitos apresentam, o dinheiro volta para a comunidade.
E o senhor acabou de comentar que 400 projetos estavam na fila aí desde 2021 e que durante esse período foi um trabalho de muito diálogo, né? O senhor acredita que uma gestão eficiente está baseada nisso, em conversar com os gestores, estar mais perto dos prefeitos e também da população, secretário? Olha, vou te contar uma historinha, porque eu fui do Ministério Público, fui magistrado federal há muitos anos, 30 anos da minha vida, tive a oportunidade, pelo acaso da vida, de ser presidente do Tribunal Federal. E na minha vida toda de promotor, de magistrado e de advogado, eu sempre disse a mesma coisa. A justiça é muito importante em qualquer país do mundo, mas há uma coisa que tem que estar na frente da justiça, que é a cidadania. Então, quando o Tarcísio me convidou para ser secretário, que além de uma honraria me deixou muito contente, eu propus ao Tarcísio que essa secretaria aqui, que é de justiça e cidadania, trabalhasse com o conceito de que no nosso governo ela seria de cidadania e de justiça. E o Tarcísio gostou muito da ideia, aprovou, e é nesse sentido que nós estamos trabalhando. E a cidadania é isso tudo que você está vendo que está faltando ao Brasil, nessa crise terrível de conflito entre os poderes, das pessoas querendo exercer poderes, muitas vezes de uns poderes sobre os outros, a população está alarmada vendo isso, o juiz avança na prerrogativa do parlamentar, o parlamentar avança na prerrogativa do chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo avança na prerrogativa do Parlamento. Nós estamos confundindo isso tudo porque nós não estamos respeitando, não estamos sendo reverentes a uma coisa chamada cidadania, e a cidadania envolve o diálogo e a aceitação do diálogo. Eu tenho que conversar com você, mas tenho que aceitar a sua conversa também. A cidadania ensina isso. E nós não completamos aqui o nosso processo democrático ainda, porque votar de vez em quando numa eleição não é democracia. A democracia é muito mais do que isso. Então, esse projeto que você está vendo é um projeto de cidadania, porque nós pegamos esse edital do governo anterior. Normalmente, uma administração, quando entra, cancela o edital do anterior. Falei, não, nós não vamos cancelar nada do governo anterior. Se o edital está aí, nós vamos tentar executá-lo direitinho. E por aí começamos a conversar com os prefeitos, com os deputados, sobretudo os deputados estaduais, a recebermos aqui vereadores, câmaras municipais quase todas, prefeitos, presidentes da Câmara, e com isso nós fomos instruindo quais são as exigências técnicas de um projeto, por exemplo, para salvar um córrego de uma cidade. Aquilo tem uma exigência técnica, então a gente mandava o prefeito ir lá conversar com a CDHU, fizemos vídeos com os prefeitos. Eu fiz um vídeo quando eu cheguei aqui para conversar com os prefeitos. Foram mais de 300 prefeitos e gestores públicos participando disso. Então, eu posso te dizer que esse projeto, a obra é de cidadania, e a construção da obra também foi de cidadania, porque nós trocamos ideias com os gestores públicos, sobretudo os prefeitos e deputados, e conseguimos levar a bom termo, desses 400 e tanto, 270 projetos, que é um número, como eu te disse, é o recorde, e não é um recorde um pouquinho a mais do segundo edital que foi executado aqui na história do FID, não dos governos. Ele é mais do que o dobro do que o melhor edital anterior. Então, a gente conversou, como você perguntou, muito com os prefeitos e com todos os gestores públicos, aí, as autoridades eleitas. O senhor tem feito um trabalho de profundidade numa secretaria bastante abrangente. Qual é o balanço que o senhor faz dessa gestão e quais as prioridades da pasta a partir de agora? Bom, eu fui convidado para trabalhar em alguma coisa que eu já tinha uma experiência de 40 e tantos anos, que eu passei minha vida inteira nessas funções, então tenho uma excelente relação com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria e com a classe política também, porque o meu tempo de magistrado federal, eu sou contra essa questão do juiz ter uma conotação partidária. Eu acho que o juiz que faz isso não é juiz. Então, eu sempre respeitei as pessoas e respeitei, inclusive, a classe política. Acho que faz muito mal ao Brasil você falar mal do jeito que se fala e ofender as nossas autoridades eleitas, os nossos representantes.
Então, eu cheguei aqui, as pessoas já me conheciam nessa classe política e eu tenho uma facilidade, uma convivência muito boa com eles e tudo fica fácil. Não é? Você está trabalhando num lugar que você passou a sua vida inteira. Respeita as pessoas e também acaba sendo respeitado, o trabalho acaba ficando mais fácil. Nós temos feito coisas novas, fizemos aqui, por exemplo, para te dar um exemplo, a coordenadoria, uma coordenadoria de políticas públicas para as comunidades indígenas. Eu falei para o Tarcísio, esse negócio de você contrapor o nosso agro, né, que é muito forte, inclusive na região da sua estação aí de TV, e contrapor as comunidades indígenas, isso não faz nenhum sentido. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Claro que existem problemas, mas os problemas, como qualquer problema, eles têm que ter uma solução. E não é você fazendo um conflito desses setores ou de qualquer setor que nós vamos resolver nada. Então, vamos criar uma coordenadoria de comunidades indígenas. Eu tenho muita relação com o agro, inclusive, que aliás quem me indicou, quem sugeriu meu nome para o Tarcísio foi uma liderança do agro. Né? Eu falei, o pessoal pensa como nós aqui, vamos fazer um trabalho aqui no estado de São Paulo, pacificar isso, e vamos atender as comunidades indígenas, que também faz parte do povo brasileiro, não podemos deixar que as comunidades indígenas se isolem aí. Elas têm que fazer parte do povo brasileiro. E vamos construir coisas. E tem sido excepcional. Estamos fazendo o maior programa de escolas nas comunidades indígenas. A minha colega, isso é a Secretaria de Educação que faz, nós participamos apoiando com essa coordenadoria, que é coordenada por um cacique que formou-se na USP, fez curso de pedagogia. Ele é habilitado para dar aulas na nossa cultura e na cultura indígena dentro das escolas indígenas. Esse cacique participa com todos os meus colegas secretários. Então, por exemplo, no programa de escolas ele vai junto. Agora a minha colega Natália Rezende, que é do Meio Ambiente e Estrutura, fez o programa Guardiões na Floresta. Ela treina as comunidades indígenas para usar os drones na Mata Atlântica. Eles fiscalizam a Mata Atlântica com os drones. E nós remuneramos as comunidades indígenas, porque o grande problema das comunidades indígenas é o problema que todos nós temos que ter renda. Então, nós estamos dando renda para essas comunidades, melhoramos a fiscalização, a preservação da Mata Atlântica, porque antigamente você tinha uma casa na praia, vinha um sujeito derrubando a floresta ou extraindo areia, você ia lá na polícia militar, fazia um boletim de ocorrência, aquilo demorava anos para promotor de justiça, o promotor demorava não sei quantos anos para pedir uma liminar. Quando o juiz dava a liminar, o dano já tinha se consolidado completamente. Agora não, agora as comunidades indígenas vão com o drone, se elas perceberem um dano à Mata Atlântica, eles já ligam para a Polícia Ambiental, nós mandamos a Polícia Ambiental imediatamente lá. E tão importante quanto isso, além de ser uma política preservacionista inteligente, nós pagamos as comunidades indígenas, portanto, elas têm renda e elas têm autonomia, como nós aqui temos. Então, temos feito muitas coisas, melhoramos a gestão do PROCON também. O PROCON tem que respeitar o Código Consumidor. O Código Consumidor tem a parte de multa, parte repressiva, para quem comete infração tem que ser punido, mas tem uma parte pedagógica. Você tem que fazer operações, sobretudo com micro, pequenos e médios empresários, e dizer para eles o que é que eles têm que fazer. Porque você tem uma burocracia muito grande no Estado e o pequeno e médio empresário, ele não tem advogados, contadores, assessores de imprensa, ele tem lá de lutar pelo dia a dia. Então, a gente, pela própria lei, nós somos obrigados a fazer esse serviço de pedagogia, de instrução, de parceria com esses setores. Nós já fizemos mais de 800 operações com vários setores de atividade econômica, para que aquele fornecedor atenda melhor você e os seus ouvintes, para que ele saiba o que ele tem que fazer. Se ele não fizer, bom, aí ele foi instruído, ele vai ser multado. É problema dele. Mas, enfim, a gente melhorou essa gestão do PROCON também. E temos feito várias outras coisas. A secretaria, como você disse, é muito ampla, ela atua em muitos lugares, participa da nomeação de desembargadores pelo 5º Constitucional, auxilia o governador em alguns assuntos institucionais relacionados ao sistema de justiça, que, como todos os seus ouvintes sabem, já tem noção hoje, a justiça é uma coisa importante nos países, né? E a gente está aqui ajudando o Tarcísio, acho que ele está fazendo um grande governo, é um governador zeloso, de compromisso com a coisa pública,
dedicado, né? O Tarcísio é um governador que você vai lá falar um assunto com ele, tem que ir preparado, porque ele vai lá te perguntar com propriedade do assunto, ele estuda os assuntos. Então, dá muita satisfação trabalhar com ele, com o Felício, que é o nosso vice, e acho que ele está fazendo um grande mandato e a população generosamente está reconhecendo isso. Muito bom, secretário. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer rever você e todo o nosso pessoal da Band aí.